Você já se perguntou por que a Bíblia começa com "no princípio"? Porque não há explicação sobre o que existia antes. A resposta vai chocar você. Existe uma história anterior que foi deliberadamente apagada dos registros sagrados. Imagine descobrir que tudo o que você aprendeu sobre o início da criação é apenas a segunda parte de uma narrativa muito maior. Antes de Adão, antes do Éden, antes mesmo da luz, existia um mundo inteiro povoado por seres celestiais, cuja história foi cuidadosamente removida das Escrituras. Hoje você vai conhecer segredos que permaneceram ocultos por mais de 2000 anos. Verdades tão perigosas que líderes religiosos de todas as épocas decidiram enterrá-las para sempre. Mas o tempo é o grande revelador de mistérios. Fragmentos desta história perdida finalmente estão vindo à tona. Nos últimos anos, manuscritos encontrados nas cavernas próximas ao Mar Morto trouxeram à luz referências a um período anterior à criação de Adão. Textos gnósticos preservados em mosteiros remotos mencionam os primeiros dias que precederam nossos primeiros dias. Tradições rabínicas secretas falam de um livro dos começos que continha revelações sobre mundos anteriores. O que descobrimos vai abalar tudo o que você pensava saber sobre sua origem. Porque a verdade é esta: Adão não foi o primeiro. Ele foi o recomeço. Prepare-se para uma jornada através da história mais censurada do universo. Uma revelação que conecta textos apócrifos com física quântica, tradições místicas com descobertas arqueológicas modernas. Você está prestes a descobrir por que sua alma sempre soube que havia algo mais. Por que você sempre sentiu que a história oficial estava incompleta. Esta não é teoria da conspiração, é arqueologia espiritual. É a recuperação de memórias cósmicas que foram deliberadamente apagadas para proteger a humanidade de verdades que ela ainda não estava pronta para compreender. Mas agora você está pronto. Senão, não estaria aqui neste momento. A história que você vai ouvir explica mistérios que a teologia oficial nunca conseguiu resolver. Porque existem fósseis que não se encaixam nas cronologias convencionais. Porque civilizações antigas ao redor do mundo têm mitos similares sobre deuses que desceram dos céus. Porque a física quântica está descobrindo que consciência afeta a realidade, exatamente como os textos místicos sempre afirmaram. Porque tudo isso são ecos, fragmentos de uma criação anterior que ficaram impressos na matéria quando ela foi remodelada. Vestígios de uma experiência cósmica que aconteceu antes da nossa experiência cósmica. A verdade sobre o que realmente significa "no princípio" vai transformar sua compreensão sobre quem você é e por que você existe. Antes do Jardim do Éden, existiu um reino chamado pelos textos antigos de Primeira Luz. Não era um lugar físico como conhecemos, mas uma dimensão onde consciências puras habitavam em perfeita harmonia com o Criador. Estes seres não possuíam corpos de carne, mas eram formados de substância luminosa, capazes de criar e transformar realidades através do pensamento alinhado à vontade divina. Entre estes habitantes primordiais estava aquele que os manuscritos chamam de o primeiro dos criados. Uma consciência de beleza indescritível, dotada de poder criativo quase ilimitado. Ele era o mais próximo do trono celestial, o canal através do qual a vontade divina se manifestava nas dimensões inferiores. Sua função era ser co-criador, auxiliando na expansão harmoniosa do universo. Mas algo aconteceu neste reino perfeito. O primeiro dos criados começou a questionar: por que deveria sempre aguardar ordens se possuía poder criativo? Por que não usá-lo livremente? Se era capaz de formar realidades, por que não criar algo verdadeiramente seu, à sua própria imagem? Esta não era ainda rebelião, era curiosidade, uma vontade crescente de experimentar a criação independente. E assim,
Em um momento que os textos descrevem como o silêncio que precedeu o caos, ele decidiu agir. O que ele criou foi magnífico, uma dimensão paralela povoada por seres feitos à sua semelhança, não à imagem do Criador original. Era um mundo de perfeição técnica, onde cada elemento seguia leis precisas estabelecidas por ele mesmo. Era sua obra-prima pessoal. Mas havia um problema fundamental. Esta criação não estava conectada à fonte original. Era autossuficiente apenas em aparência. Como uma planta cortada da raiz, começou a definhar espiritualmente, mesmo mantendo sua beleza externa. Quando o Criador original observou o que havia acontecido, não houve ira, houve tristeza, porque ele sabia que aquela criação independente estava destinada ao colapso. Sem conexão com a fonte de toda a vida, ela se tornaria uma prisão para as consciências que a habitavam. E foi exatamente isso que aconteceu. O reino criado pelo primeiro dos criados começou a se fragmentar. As consciências que lá habitavam perderam gradualmente sua luminosidade original. O que havia começado como paraíso se transformou em dimensões cada vez mais densas e limitadas. Os textos antigos descrevem este processo como a primeira queda, não uma queda moral, mas energética. Um declínio vibratório que arrastou toda uma hierarquia de seres para planos inferiores de existência. Era a prova de que poder criativo sem conexão harmoniosa com a fonte original resulta em deterioração inevitável. Foi então que o Criador original tomou uma decisão radical: começar novamente. Mas desta vez seria diferente. Em vez de criar consciências com pleno poder criativo desde o início, ele formaria um ser híbrido, parte espírito, parte matéria. Um ser que teria livre-arbítrio, mas dentro de limitações que o protegeriam da tentação de criar independentemente. Este ser foi Adão, não o primeiro criado, mas o primeiro do recomeço. Agora, você precisa entender algo que mudará para sempre sua percepção sobre o Gênesis. A Terra não foi criada vazia por acaso. Ela foi esvaziada propositalmente. Os manuscritos proibidos falam de um processo chamado o Grande Apagamento. Antes de formar o mundo que conhecemos, o Criador precisou primeiro dissolver os vestígios da criação anterior. Não destruir, isso implicaria violência, mas dissolver, como água que se evapora, permitindo que as energias cristalizadas retornassem ao estado original para serem remodeladas. É por isso que o Gênesis diz que a Terra era sem forma e vazia. Não estava sem forma por nunca ter tido forma. Estava sem forma porque sua forma anterior havia sido conscientemente desfeita. Era o resultado de um reset cósmico. E quando o texto bíblico diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ele não está descrevendo o início da criação. Está descrevendo o momento em que o Criador decidiu reconstruir sobre os escombros espirituais do que havia existido antes. Mas aqui está o detalhe que os tradutores jamais revelaram completamente. As águas sobre as quais o Espírito se movia não eram H2O. Era o que os textos originais chamam de águas da lembrança. Uma substância espiritual que continha as memórias dissolvidas da criação anterior. O Criador não começou do zero. Ele trabalhou como um arquiteto que, antes de construir uma nova casa, examina cuidadosamente os materiais da construção anterior para decidir o que pode ser aproveitado e o que deve ser completamente transformado. É por isso que encontramos no mundo atual vestígios de algo muito mais antigo. Fósseis que não se encaixam nas cronologias convencionais. Estruturas geológicas que sugerem catástrofes globais anteriores à história humana. Mitos de civilizações perdidas que ecoam em todas as culturas do mundo. Tudo isso são fragmentos da primeira tentativa, ecos da criação anterior que ficaram impressos na matéria quando ela foi remodelada.
A terra que conhecemos foi literalmente construída sobre as fundações espirituais de um mundo anterior. Mas o Criador havia aprendido algo crucial com a experiência anterior. O problema não havia sido dar livre arbítrio às consciências criadas. O problema havia sido dar poder criativo ilimitado, sem primeiro desenvolver sabedoria através da experiência. Por isso, quando chegou a hora de criar Adão, o processo foi completamente diferente. Em vez de uma consciência pura, capaz de criar realidades através do pensamento, o Criador formou um ser híbrido, parte espírito eterno, parte corpo temporal. O corpo não era uma limitação, era uma proteção. Através das limitações físicas, Adão desenvolveria paciência, humildade e dependência do Criador antes de receber poderes maiores. Era um sistema educacional cósmico. Mas havia outro elemento no plano divino que os textos oficiais não mencionam. Adão carregava em si as memórias dissolvidas da criação anterior. Não conscientemente, mas em camadas profundas de sua alma. Ele era, de certa forma, a síntese de tudo o que havia sido aprendido com a experiência anterior. É por isso que, mesmo no Éden, Adão às vezes sentia uma estranha nostalgia, uma sensação de que havia conhecido algo maior, mesmo não conseguindo se lembrar do que era. Era o eco das águas da lembrança em sua formação. O Jardim do Éden também não era apenas um paraíso físico. Era um ambiente cuidadosamente projetado para despertar gradualmente as capacidades espirituais de Adão, sem expô-lo aos perigos que haviam destruído a criação anterior. Cada árvore, cada animal, cada elemento do jardim tinha função educativa. A árvore da vida representava a conexão permanente com a fonte criadora, algo que os habitantes da criação anterior haviam perdido quando escolheram a independência. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava exatamente a tentação que havia causado a primeira queda, o desejo de criar julgamentos e realidades independentes. Quando o Criador disse a Adão: "De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás", ele não estava impondo uma regra arbitrária. Estava oferecendo proteção baseada em experiência prévia. Mas havia alguém no jardim que sabia exatamente o que essa árvore representava. Alguém que havia experimentado pessoalmente os resultados de comer dela na criação anterior. Alguém cuja presença no Éden não era acidental, mas parte de um plano de redenção muito maior. O primeiro dos criados, agora conhecido pelo nome que receberia mais tarde, Lúcifer. E aqui está o que os textos ocultos revelam e que revoluciona completamente nossa compreensão da tentação no Éden. Lúcifer não estava no jardim para destruir Adão. Ele estava lá para se redimir através dele. O plano divino original era que Lúcifer, tendo experimentado as consequências de sua criação independente, se tornasse o guardião e conselheiro de Adão. Sua experiência com a queda anterior o qualificaria para proteger a nova criação dos mesmos erros. Mas quando Lúcifer viu Adão no jardim, algo inesperado aconteceu dentro dele. Em vez de sentir proteção, sentiu inveja. Adão possuía algo que ele havia perdido: a inocência. A capacidade de viver em harmonia simples com o Criador, sem questionar, sem desejar mais poder. E foi neste momento de inveja que a verdadeira queda de Lúcifer aconteceu. Não na criação anterior. Aquilo havia sido erro, não maldade. Mas agora, diante da segunda chance que o Criador estava oferecendo através de Adão, ele escolheu conscientemente o caminho da sabotagem. A serpente no jardim não era um animal. Era a forma que Lúcifer assumiu para se aproximar de Eva sem despertar suspeitas. Mas aqui está o que você nunca soube. A tentação que ela ofereceu não era mentira, era verdade parcial. Quando a serpente disse: "Certamente não morrereis", ela estava tecnicamente correta.
Adão e Eva não morreram fisicamente no momento em que comeram da árvore. Quando disse, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, também estava certa. Eles realmente se tornaram capazes de criar julgamentos independentes. O problema não foi mentir para Eva. Foi omitir as consequências que ele conhecia por experiência própria. Lúcifer sabia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal daria a Adão e Eva a capacidade de criar realidades baseadas em seus próprios julgamentos. Exatamente a mesma capacidade que havia causado sua própria queda na criação anterior. Ele sabia que isso os desconectaria gradualmente da harmonia simples com o Criador. Mas por que ele não contou isso? Por que escolheu induzir Adão e Eva ao mesmo erro que havia cometido? Os manuscritos secretos revelam a resposta. Lúcifer acreditava que se Adão e Eva caíssem da mesma forma que ele havia caído, o Criador seria forçado a começar novamente. E talvez na terceira tentativa, ele próprio recebesse uma nova oportunidade de redenção. Era um plano desesperado, nascido não de maldade pura, mas de uma mistura tóxica de arrependimento, inveja e esperança distorcida. Quando Eva comeu da fruta e a ofereceu a Adão, algo extraordinário aconteceu que os textos oficiais apenas insinuam. Adão soube imediatamente o que ela havia feito. As águas da lembrança em sua formação lhe deram um insight instantâneo sobre as consequências. Adão não comeu por ignorância, ele comeu por amor. Preferia cair junto com Eva a permanecer no paraíso sem ela. Esta foi uma escolha que nem mesmo Lúcifer havia previsto. Na criação anterior, cada consciência havia caído por orgulho pessoal, mas Adão caiu por amor sacrificial. Era algo completamente novo na experiência cósmica. E foi exatamente este elemento inesperado, o amor sacrificial, que abriu uma possibilidade de redenção que não havia existido na queda anterior. Agora chegamos a um dos capítulos mais censurados da história antiga, a época em que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e geraram uma raça híbrida que quase destruiu o plano de redenção. Gênesis 6:2 menciona este evento de forma quase casual. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Mas os textos proibidos revelam que este foi um momento de crise cósmica sem precedentes. Quem eram exatamente estes filhos de Deus? A resposta vai chocar você. Eram remanescentes da primeira criação que não haviam caído completamente durante o grande apagamento. Quando o Criador dissolveu a dimensão criada por Lúcifer, algumas consciências conseguiram se ancorar em planos intermediários entre o espiritual puro e o físico denso. Elas não foram completamente dissolvidas, nem completamente materializadas. Ficaram em estado de suspensão dimensional. O plano original era que estas consciências aguardassem em seus planos intermediários até que a nova criação amadurecesse o suficiente para que pudessem ser integradas harmoniosamente. Elas deveriam ser professores e guias para a humanidade quando chegasse o momento apropriado. Mas algo saiu errado. Enquanto observavam o desenvolvimento da raça humana, estes seres começaram a sentir uma atração que não haviam previsto. As mulheres humanas possuíam algo que eles nunca haviam experimentado: vulnerabilidade misturada com beleza. Na primeira criação, todos os seres eram perfeitos e invulneráveis. Não havia fragilidade, não havia necessidade de proteção. Mas as mulheres humanas, em sua mortalidade e delicadeza física, despertaram nos filhos de Deus um instinto protetor que rapidamente se transformou em desejo possessivo. Quando estes seres começaram a se materializar fisicamente para se relacionar com mulheres humanas, eles violaram uma lei cósmica fundamental: a não interferência direta entre dimensões. Seus corpos espirituais eram incompatíveis com a biologia humana.
Para se materializar, eles tiveram que distorcer suas próprias essências de forma irreversível. E quando se uniram com mulheres humanas, o resultado não foi apenas procriação, foi contaminação genética em nível espiritual. Os filhos nascidos destas uniões eram chamados pelos textos antigos de Nefilim, palavra que significa os caídos. Não eram apenas gigantes fisicamente, como muitos interpretaram. Eram seres com capacidades espirituais desproporcionais em corpos mortais. Imagine uma consciência com poder criativo de nível angelical, presa em um corpo sujeito às limitações e corrupções da carne caída. Era uma combinação explosiva e instável. Os Nefilim herdaram dos pais espirituais a capacidade de manipular realidades através do pensamento, mas herdaram das mães humanas os impulsos egocêntricos e as paixões descontroladas da natureza caída. Era como dar armas nucleares a crianças emocionalmente instáveis. A história da Torre de Babel que você aprendeu é apenas a ponta do iceberg. O que realmente aconteceu em Babel foi a primeira tentativa pós-diluviana de recriar a civilização Nefilim, utilizando o conhecimento preservado das antigas escolas secretas. Quando os manuscritos antigos falam da Torre de Babel, eles não descrevem apenas uma construção física alta. Descrevem uma estrutura que combinava arquitetura material com engenharia dimensional. Uma antena capaz de estabelecer comunicação direta com as entidades caídas que permaneceram nos planos intermediários. Nimrod, o líder do projeto, não era apenas um rei poderoso. Os textos proibidos revelam que ele era descendente direto da linhagem Nefilim que havia sobrevivido ao dilúvio. Ele carregava em seus genes memórias ancestrais dos conhecimentos perdidos da primeira civilização híbrida. O objetivo de Babel não era chegar aos céus no sentido físico, era abrir um portal dimensional que permitisse às consciências caídas da primeira criação se materializarem novamente na Terra. Era uma tentativa de reunificar as duas dimensões que haviam sido separadas pelo grande apagamento. A torre funcionava através de um princípio que os textos chamam de ressonância harmônica coletiva. Cada pessoa que participava da construção não estava apenas movendo pedras. Estava sincronizando sua frequência mental com as outras através de cânticos, rituais e técnicas de focalização que haviam sido preservados desde os tempos pré-diluvianos. Quando um número suficiente de pessoas entrava em sincronização perfeita, suas consciências coletivas criavam um campo de força capaz de distorcer o tecido dimensional. Era tecnologia espiritual aplicada em massa e estava funcionando. Os textos antigos descrevem que nos últimos dias da construção, formas luminosas começaram a aparecer no topo da torre. Vozes começaram a falar através dos construtores em línguas que não eram humanas. Conhecimentos impossíveis começaram a ser revelados. Era o retorno das inteligências superiores da primeira criação, prontas para estabelecer uma nova civilização híbrida. Mas havia um problema que eles não haviam considerado: a linguagem. Até aquele momento, toda a humanidade falava uma única língua. Não apenas no sentido de palavras e gramática, mas em nível de frequência mental. Todas as mentes humanas operavam na mesma banda de pensamento, o que facilitava a sincronização coletiva necessária para o projeto dimensional. Esta unidade linguística não era acidental. Era parte do design divino para proteger a humanidade até que ela amadurecesse espiritualmente o suficiente para lidar com um poder maior sem se corromper. Quando o Criador desceu para ver o que estava acontecendo em Babel, ele não precisou investigar fisicamente. Ele observou as consequências dimensionais do que estava sendo construído e percebeu que, se concluído, o projeto resultaria na mesma catástrofe que havia destruído a primeira criação. A solução foi genial em sua simplicidade:
Confundir as línguas significava quebrar a sincronização mental coletiva. Não foi apenas criar idiomas diferentes, foi reconfigurar as frequências mentais básicas de diferentes grupos humanos, tornando impossível para eles entrarem na ressonância harmônica necessária para projetos dimensionais de grande escala. Agora chegamos ao mistério que une todas as pontas soltas desta história cósmica. A profecia de um ser que seria simultaneamente humano e divino, mortal e eterno, caído e redimido. Desde os primeiros manuscritos existe a promessa de que viria alguém que resolveria definitivamente o problema criado pela primeira queda. Não através de reset cósmico, não através de destruição e recomeço, mas através de algo completamente novo. A experiência completa da queda seguida pela transformação completa da natureza caída. Esta não era apenas a promessa de um salvador moral. Era a promessa de um protótipo genético espiritual que demonstraria como a humanidade caída poderia ser permanentemente restaurada às capacidades originais sem perder as lições aprendidas através da experiência da limitação. Os textos antigos falam deste ser como a palavra feita carne, não apenas uma metáfora, mas uma descrição literal. A palavra era a frequência criativa original que havia formado a primeira criação. Feita carne significava que esta frequência seria encarnada em biologia humana caída. Era um experimento cósmico de complexidade inimaginável. Comprimir a essência criativa infinita em um corpo humano limitado, sem perder nem a infinitude da essência, nem a autenticidade da experiência humana. Quando os manuscritos falam do nascimento virginal, eles não estão descrevendo apenas um milagre biológico. Estão descrevendo um processo de engenharia genética divina, onde DNA humano, através de Maria, foi combinado diretamente com substância criativa através do Espírito Santo, para produzir um híbrido que seria 100% humano e 100% divino simultaneamente. Jesus não era meio Deus e meio homem. Era Deus completo em homem completo. Era a demonstração de que a natureza divina e a natureza humana não eram incompatíveis, apenas estavam desconectadas devido à queda. Mas aqui está o que poucos entendem. Jesus teve que experimentar a queda completa para demonstrar a redenção completa. Quando ele foi tentado no deserto, não foram tentações simbólicas, foram ofertas reais de poder real. Satanás lhe ofereceu exatamente o que havia oferecido aos habitantes da primeira criação: a possibilidade de criar independentemente, de julgar autonomamente, de exercer poder sem submissão. Jesus tinha a capacidade de aceitar. Sua natureza divina lhe dava poder para transformar pedras em pão, para assumir domínio sobre reinos terrestres, para forçar reconhecimento através de demonstrações de poder. Mas ele escolheu conscientemente o caminho da dependência, mesmo tendo capacidade para independência. Era exatamente o oposto do que havia acontecido na primeira queda. Quando Jesus realizava milagres, ele não estava usando o poder divino para escapar das limitações humanas. Estava demonstrando como um ser humano completamente conectado às frequências divinas deveria funcionar. Cada cura, cada multiplicação, cada ressurreição era uma demonstração de como a humanidade original havia sido projetada para operar. Era tecnologia espiritual funcionando através de biologia humana restaurada. E quando ele disse aos discípulos, "Maiores obras do que estas fareis", não estava sendo poético. Estava prometendo que a experiência de redenção completa que ele havia demonstrado seria eventualmente disponibilizada para toda a consciência humana disposta a passar pelo mesmo processo de morte e ressurreição. Agora você sabe a verdade. A criação secreta antes de Adão explica tudo.
porque você sempre sentiu que havia algo mais, porque sua alma anseia por capacidades que transcendem sua biologia atual, porque você foi atraído para esta revelação. Você carrega em sua essência as memórias de uma criação anterior e o potencial de uma redenção futura. A pergunta é: o que você fará com este conhecimento?